Pronto, está gravando. Agora é só abrir a câmera. Boa. Então é isso. Então, boa tarde, boa noite ou bom dia. Boas-vindas a todos aqui presente para mais um dia de evento. Eu sou o Rodrigo Riga, eu sou lead designer aqui com foco de acessibilidade aqui na NTT Data e hoje eu vou ser o anfitrião de vocês. Me autodescrevendo, eu sou um homem amarelo com descendência oriental, tenho cabelos escuros curto, eu tenho uma barba fina ao redor aqui da boca. Eu utilizo aqui um óculos de grau com armação marrom escura. Eu estou vestindo aqui uma camisa preta e eu estou utilizando o fundo de câmera aqui do evento IA na inclusão digital. Então, recapitulando aqui rapidamente, né, este evento é para celebrar aqui o GAAD, né, que é o Global Accessibility Awareness Day, que é o Dia Global de Conscientização pela Acessibilidade. Né? Ele foi celebrado ali lá no dia 21 de maio e hoje nada mais é que é o dia dedicado para conscientizar, discutir e aprender sobre o acesso e a inclusão digital para as pessoas com deficiência. E junto comigo, na organização aqui do evento, temos a Victoria e a Ellen. E só para falar aqui um pouquinho, este evento aqui também é uma iniciativa aqui das áreas Digital Experience e Quality Solutions da NTT Data. Reforçando aqui também, né, o nosso compromisso com a construção aqui de soluções digitais cada vez mais acessíveis, humanas e inovadoras. Aí, também recapitulando aqui um pouquinho, ontem a gente teve ali duas apresentações incríveis, né? A primeira foi ali com a Vanessa Liberato e com a Franciele Charlot, né? Falando sobre o impacto ali da acessibilidade e como a NTT Data, né, trabalha ali, tem trabalhado com a acessibilidade aqui, seja ela internamente ou dentro dos clientes. E também ontem fechamos o dia com a Ellen falando ali sobre como a IA está redesenhando a inclusão. Hoje a gente vai ter aí três apresentações incríveis. A primeira é Automação e IA com o Gustavo Fernandes e a segunda apresentação a gente vai ter ali o case Orienta Câmera com o Wagner Marques. Então, eu só vou passar aqui uns direcionamentos aqui para vocês, né? Então, vocês podem reagir aí no chat, tá? E como a gente vai ter duas apresentações aqui, a gente vai deixar as dúvidas ali para o final de cada uma delas. Mas assim, se vocês quiserem deixar a dúvida no chat, para não esquecer, né? Se tiver bastante dúvida ali a respeito das apresentações, a gente vai ler ali no final de cada apresentação, beleza? Então, com isso, eu quero chamar ali o Gustavo Fernandes, analista de teste de acessibilidade aqui na NTT Data. Ele atua em projetos do setor de banking, com experiências em iniciativas de Martech, Open Finance, Open Insurance, Daily Bank, especialista em acessibilidade digital, automação de testes, RPA e também contribui ali como instrutor em treinamentos internos e no desenvolvimento de soluções de automações com inteligência artificial. Também possui, também possui certificações internacionais, além de uma ampla expertise em tecnologias assistivas e boas práticas de acessibilidade digital. Então, é com você, Gus. Deixo aqui a apresentação para você. Gus, o microfone está mutado. Opa, vocês me ouvem? Agora sim. Ah, maravilha. Boa tarde, então, pessoal. Eu posso compartilhar minha apresentação, são 30 slides, acredito que talvez eu consiga acompanhar um pouco mais ponto a ponto aqui, mas só se não for um problema, senão a gente pode seguir do modo tradicional. Pode compartilhar sim, Ah, por maravilha, favor. então.
Quando chegar aí para vocês, só me avisar. Está compartilhando a tela, sim, Gus. Maravilha, então. Boa tarde, pessoal. Vou me apresentar aqui só em complemento ao que foi trazido a respeito da minha biografia, né? Estou na lista de testes não visual. No meu caso, eu possuo deficiência visual total. Perdi a visão ali aos 14 para 15 anos de idade. Não enxergo dos dois olhos, né? Sou natural do Pará. Hoje estou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele parda, tenho aproximadamente 1,90 de altura. Hoje eu estou utilizando aqui um casaco azul, por causa do frio aqui no Rio Grande do Sul, óculos escuros, meu cabelo é preto e estou usando também um headset de cor preta. Bom, pessoal, então vou iniciar aqui a apresentação. Vamos falar um pouco aí sobre como automação e inteligência artificial revolucionaram os testes de acessibilidade, pensando principalmente aqui na redefinição do analista de garantia da qualidade. A gente sabe que a tecnologia ela avança muito rápido e cada passo que a tecnologia avança é muito importante que a gente possa incorporar ela dentro dos nossos processos, das nossas vivências e principalmente dentro do ambiente profissional. Quando a gente começou com os testes de acessibilidade, eu falo a gente, mas eu falo toda a categoria de testadores, todo esse ambiente que envolve inclusão e tudo mais, pensando em plataformas, ferramentas, etc. Tudo começou quando era de fato um trabalho mais artesanal, né? Então, é, de fato, quando a gente começou com acessibilidade, era um trabalho ali mais artesanal, onde você tinha checklists para fazer validação, era um trabalho com escala reduzida, né? Afinal de contas, era um trabalho, entre aspas, né? Braçal e muito humano, de fato, de revisão e tudo mais. E aí a gente tinha, então, o analista como uma figura de um guardião, onde era o profissional que, de fato, ia tentar se introduzir em todas as etapas ali do desenvolvimento de software, no ciclo de vida de desenvolvimento de software, para que em cada etapa, desde o design ao desenvolvimento, à entrega ao cliente final, todas as características de acessibilidade fossem contempladas, né? Desde a modelagem do design até, de fato, a implantação em produção e acompanhamento pós-produção também. Aqui eu vou utilizar como exemplo, né, da nossa jornada aqui do analista de acessibilidade, um banco fictício que eu criei, chamado Bancoteca, para a gente entender um pouco mais aí sobre esses fluxos, como que acontecia, acontece e o futuro aí também do que a gente espera, né, do que possa acontecer. E aí, aqui como Bancoteca, no começo, é justamente o que eu mencionei, né? No começo do Bancoteca, tudo começou muito artesanal. Então, a gente sempre se deparava ali com problemas e barreiras de acessibilidade, principalmente pensando ali em semântica, hierarquia de informação. Então, você tem o design, mas quando você transpunha isso para o código, né? Muito dessas características ali de navegação, de consistência de informação, de estrutura dos elementos para o leitor de tela aí se perdia. E não só isso, mas as características visuais também, pensando em limitações visuais. E era um trabalho de formiga, né? Afinal de contas, você tinha que passar por todos os elementos para tentar identificar quais eram os possíveis problemas e impactos ali para todas as pessoas, né? E público em geral também. E aí, claro, né? A gente tem como principal lista de verificação ou checklist a WCAG, que de fato é o conjunto de diretrizes para o conteúdo web pensando em acessibilidade. Então, todo o conteúdo informacional da web, aplicações e etc., tudo aquilo que tem interface, muito dos nossos testes e de checklists também nacionais, internacionais, eles baseiam as verificações nesses critérios da WCAG. Por exemplo, né, para usabilidade, a gente tem ali as heurísticas de Jacob Nielsen, que direcionam muito ali as características de design, né? Claro, está em constante evolução também. E para acessibilidade, a gente tem esses conjuntos de regras normativas, que determinam ali como que o documento ele pode ser estruturado para ser robusto, perceptível, operável, compreensível, pensando em diferentes limitações e tecnologias também. Não só tecnologias assertivas, mas as tecnologias que as pessoas utilizam para acessar a plataforma. A WCG ela evoluiu durante os anos, né? Então, de fato, é um número de critérios que hoje já passa ali dos 80 critérios. Então, é um checklist bastante extensivo que o analista ele tem que ter conhecimento, como especialista também, para promover um trabalho de acessibilidade consistente ali durante as validações. E aí, claro, né? Pensando nesses muitos critérios, para o analista ali é um trabalho muito árduo, porque, primeiro,
O software ele evolui muito rápido, as tecnologias evoluem muito rápidos, né? Os frameworks evoluem muito rápido também. E tudo isso juntado à velocidade de entrega em ambientes ágeis fazem com que muitas vezes seja difícil de acompanhar essa evolução do software, né? Principalmente em trabalhos mais braçais, mais manuais. E aí, claro, também temos os riscos de regressão, que é muitas vezes uma funcionalidade ela é modificada em uma tela, mas por estar tão integrada às outras telas, acaba influenciando, impactando também outras áreas do software que muitas vezes não estão cobertos no escopo daquela verificação e aí acabam subindo como barreira de acessibilidade para a produção também impactando o usuário final. Então aqui a gente identifica três pontos muito problemáticos, né? Um checklist muito grande, com uma velocidade de tecnologia que avança muito rápido, e também impactos que podem ser gerados ali de forma invisível ao analista, que muitas vezes não tem o escopo de todo o produto e jornadas que podem ser impactados ali pelos problemas de acessibilidade. E é claro, validar a acessibilidade no Bancoteca era uma luta constante contra o relógio, o medo de deixar o cliente bloqueado fora de sua conta era um fardo diário. E aqui é uma citação também para determinar como que tem essa corrida contra o relógio, né? Hoje as empresas elas têm um time to market. Elas precisam disponibilizar os recursos em mercado para, primeiro, não ficar para trás, segundo, acompanhar a inovação tecnológica, terceiro, não perder para os concorrentes, quarto, estar ali nos benchmarks, né? Então são pontos aí que as empresas precisam correr e elas precisam entregar muito rápido. Não tanto que surgiu a metodologia ágil justamente para isso, né? Acelerar o fluxo de entrega de software também de forma contínua e acelerada, e aí, claro, com qualidade, mas aí, para isso, a gente tem sempre que correr contra o relógio de fato. E aí, qual que é o custo social de não testar? Bom, foi até comentado ontem, né, que no mundo são mais de 1 bilhão de pessoas que são impactadas aí com alguma limitação específica, né? Pessoas com deficiência ou deficiência limitada, mas de fato vai precisar ou precisa de alguma tecnologia assistiva para interagir com as ferramentas e plataformas. E aí, claro, os métodos manuais já são lentos, né? Então, se precisa de fato ali métodos mais rápidos de teste para que seja feito toda essa verificação, acompanhamento para que o cliente não seja impactado porque para o Bancoteca, por exemplo, são 15% ali da base de usuários, né? Uma a cada 6 cidadão global é impactado aí por problemas de acessibilidade. Então, de fato, uma empresa de transações financeiras, por exemplo, não pode se dar o luxo ali de deixar usuários sem a sua conta, sem a abertura, sem transferências, sem resgate do dinheiro e tudo mais. E tudo isso impactando ali, principalmente em meios digitais, é um grande problema aí. E aí, claro, né? A gente tem todas essas nuances que eu já mencionei dos testes manuais, e aí a gente vai ver como que se deu essa evolução. E aí, dentro desse fluxo ainda de validação, como eu mencionei para vocês, o analista geralmente tenta se inserir em todas as etapas do desenvolvimento de software. E aí, claro, né? Dentro de grandes corporações, grandes empresas, a gente sempre vai ter a lacuna de comunicação, que é natural que aconteça, né? Afinal de contas, são muitas profissionais, são muitas áreas, muitas frentes, muitas lideranças, muitos departamentos, e é natural que a lacuna ela surja. Mas aqui pensando no fluxo de acessibilidade, muitas vezes essa lacuna surge ali entre a especificação, o desenvolvimento e os testes. E aí você tinha então um abismo ali de produção, que é quando a funcionalidade era pensada ali no design, o design, ele fazia ali o design perfeito, né? Então, tinha toda a característica de UI, fonte, espaçamentos, cores, característica de UX também, a preocupação ali com a marca e tudo mais. Só que isso, quando colocado em ferramentas ali que não geram documentações técnicas, acarreta em uma interface muito bonita para fazer um handoff, por exemplo, mas na transposição para o código, os desenvolvedores eles passam por grandes dificuldades justamente por isso, né? Porque muitas vezes o layout não se transpõe automaticamente em código ou em representações de código que possam facilitar com que o desenvolvedor ele pegue essa estrutura, converta em uma arquitetura ali pensando em framework de desenvolvimento de software, já com aqueles recursos mínimos de layout, que aí, claro, muitas vezes são validados também por uma equipe de acessibilidade, por um profissional de acessibilidade, já pensando também em características de acessibilidade dentro ainda do início de design.
E aí, claro, né? Quando o desenvolvedor ele criava ali todo o código e tinha essa lacuna entre o que era desenhado e o que era codificado, quando chegava para o analista de testes, chegava uma coisa muito diferente para ele testar. Então, por exemplo, na ferramenta de design, você tinha uma tela, o desenvolvedor criava uma experiência que na hora do teste se convertia em uma jornada muito diferente daquela que foi desenhada e arquitetada junto com alguém de acessibilidade. E ainda hoje, mesmo com todos os recursos, é muito comum. Por exemplo, né? Você faz uma especificação ali onde você determina a função de cada botão, os rótulos, as cores, você determina o contraste, a taxa de contraste e tudo mais. Mas quando o desenvolvedor ele traz isso para dentro do código, se a ferramenta não dispõe de mecanismos ali que apoiam o desenvolvedor, muito possivelmente quando o analista de teste for verificar essas telas, vão ter problemas ali de contrastes, problema de navegação para o leitor de telas, estrutura ali semântica, né, que são os papéis exercidos pelos componentes e elementos diferentes daquelas que foram determinadas e mapeadas ali durante o desenvolvimento do design. E aí todas essas diferenças vão se traduzir em defeitos, barreiras de acessibilidade, que vão ser reportadas ali para a área de desenvolvimento para correção. E aí isso já cria ali o início de um gargalo, né? Porque você sai da especificação para o desenvolvimento para o teste. Se tiver problema, volta para desenvolvimento, volta para teste e entra nesse ciclo de corrige, verifica, corrige, verifica, corrige, verifica, até que o ciclo termine e aí de fato você não tenha mais barreiras que possam impactar o usuário lá na ponta. E muitas vezes, tá, a depender da barreira de acessibilidade, se não passa ali para um apoio de acessibilidade durante o design, o fluxo ele volta para o design também, porque às vezes o design talvez precise alterar algumas características visuais, né? Cores, passamento, fonte e tudo mais, para se adequar também às diretrizes de acessibilidade. Por isso que quando a acessibilidade apoia aqui todas as esferas, a gente já reduz bastante aqui todos esses defeitos que são gerados ali e direcionados para o ambiente de testes do analista de testes de acessibilidade. E aí, claro, né? Quando esses defeitos chegam lá na ponta, geralmente a gente fala de testes em um ambiente específico para testes, como um ambiente de homologação, um ambiente de piloto, enfim, um ambiente que representa ali a experiência do usuário final. Você vai ter uma carga muito grande de defeitos, muitas vezes defeitos repetitivos, né, que vão precisar ali de correções, e aí isso onera também o tempo de entrega do software, né, do site, da página, etc. E aí por isso que é muito interessante evitar esses gargalos quando você tem um processo de acessibilidade aí que acompanha todas as etapas de desenvolvimento do software também. E aí, claro, né, quando a gente fala de testes manuais, a gente fala de principalmente um analista que está ali com uma página aberta com um checklist, olhando para todas as regras que ele pode aplicar naquele escopo, daquele contexto, e uma aplicação que precisa ser testada. Antes aí do advento das ferramentas semi-automatizadas, era muito assim que era feito, tá? Era quase que uma verificação manual de ponta a ponta. E aí vocês imaginem o quão cansativo era esse tipo de verificação, né? E exaustivo também. Até porque nos fundamentos de teste, né, a gente sabe que testes exaustivos são impossíveis, né? A gente tem, como ser humano, né, uma limitação aí também cognitiva de verificar um checklist de mais de, sei lá, 50, 70, 80 critérios, verificar o escopo, verificar as subclassificações desses critérios, tudo isso para pensar na experiência. E mesmo com muitos anos de experiência, a gente também não pode viciar os nossos testes, como a analista de acessibilidade. Isso é, a gente não pode aprender ali uma categoria e um conjunto de regras muito estritas e aplicar essas regras em todos os cenários, né? A gente também viesa o teste. E aí, de fato, o teste manual acaba sendo um teste muito lento, demorado e cansativo também para quem está executando lá na ponta. E aí, claro, sem essas ferramentas aí que eu vou citar posteriormente, onde tudo é feito manualmente, você tem esse esgotamento, né? Você tem essa limitação, você tem essa demora na entrega também do software. E aí, quando a gente introduz aqui as ferramentas de testes semi-automatizadas, a gente já vem para um outro período onde a gente tem um apoio semi-automatizado, que já elimina algumas tarefas repetitivas, né? Que é o foco também, onde os scanners eles trazem inspeções pontuais,
por exemplo, né, na validação de uma página de web, eu posso habilitar um scan web que vai me relatar ali principais defeitos de acessibilidade para aquela página, e aí isso pode ser feito tanto durante o teste, tanto também durante o desenvolvimento ali da aplicação pelo desenvolvedor, né? Então, o desenvolvedor já no começo ali do desenvolvimento, ele já pode mapear alguns defeitos problemáticos e já fazer a correção antes mesmo de entrar na esteira de teste de acessibilidade. Já reduz o tempo, já reduz a lacuna dos problemas de comunicação e, claro, né, já acelera ali principalmente a entrega. E aí essas ferramentas geram relatórios também, mas assim, por serem ferramentas semi-automatizadas, você ainda precisa de testes manuais, né? E de testes manuais em quantidade grande ainda nesse caso, né? Porque você precisa rodar a ferramenta, precisa olhar o relatório, precisa verificar a página, ver se realmente os defeitos fazem sentido naquele escopo. Você precisa fazer capturas de telas e tudo mais. Isso ainda toma algum tempo, mas pelo menos você já tem ferramentas de análise ali que te ajudam um pouco nesse trabalho. E aí tem algumas ferramentas de mercado que fazem isso, né? O Axie DevTools, extensão para navegador, para ambiente de desenvolvimento integrado também, e para automações, como a gente vai ver depois. O Accessibility, o Google Scanner, que é uma ferramenta de acessibilidade ali do Google também, para ambiente Android. E o Accessibility Inspector ali dos sistemas da Apple também, para ajudar justamente aí nas verificações nos ambientes Apple, né? E aí aqui tem três exemplos para web, Android e iOS, mas claro, existem muitas outras ferramentas, tá? Bibliotecas de teste também, frameworks e tudo mais. Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia das primeiras ferramentas que surgiram aí com esse potencial impacto, né? Em ser ferramentas semi-automatizadas, que você já gera alguns relatórios ali e já reduz um pouco ali da execução 100% manual. Mas é como eu mencionei, né? Você ainda executa essas ferramentas, mas ainda tem uma grande carga de testes manuais, porque você precisa verificar os relatórios, precisa tirar capturas de telas, você precisa entrar até a página para poder fazer a execução dessa ferramenta, extrair as informações necessárias. Então, de fato, você ainda tinha um fluxo manual ali que tomava bastante tempo, mesmo que diminuísse ali um pouco com a utilização dessas ferramentas. E aí, após isso, após essas ferramentas semi-automatizadas, a gente vem para uma outra fase de integração, onde a gente já fala de testes regressivos que são apoiados ali por automação de testes também. Os scanners em si, eles já trouxeram essa primeira fase ali de semi-automação, né? Você roda no navegador, já tem um relatório. Mas você ainda precisa abrir o navegador, você precisa ter um ambiente, você precisa ainda ter a página, você precisa ver o relatório e tudo mais. E não cobrem testes regressivos, né? Se eu, por exemplo, habilitar o Axie dentro de uma página e fazer os testes, caso seja feita uma correção futura, eu preciso voltar na página novamente e preciso rodar o teste novamente para ver se o defeito persistiu ou não com base na avaliação do Axie. E aí, quando a gente vem para os testes automatizados, isso já ajuda um pouco mais. Por quê? Porque agora a gente consegue integrar essas ferramentas de análise semi-automáticas em plataformas de automação de testes que podem ser executadas em pipelines de integração, que agora ficam rodando ali de forma automatizada em esteiras de desenvolvimento, né? Traduzindo aí para quem não é da área de desenvolvimento, quando o desenvolvedor ele sobe uma correção ou ele sobe um código, esse código que ele sobe passa por toda uma série de validação, de arquitetura de código, de segurança, e tudo isso de forma automatizada. E lá na ponta tem os testes E2E funcionais, que verificam se aquela ferramenta, se aquela plataforma, aquele aplicativo está com todos os testes funcionais em dia. E aí a gente consegue colocar um plugin de acessibilidade para ver se, além dos testes funcionais, os testes de acessibilidade também estão ok. E aí algumas ferramentas que trazem essas facilidades para a gente são, por exemplo, o Cypress, que tem ali a capacidade de verificar o teste de ponta a ponta, simulando as ações do usuário, como clicar em botões, preencher formulários, navegar entre páginas, etc. Colocando ali também um plugin de acessibilidade para verificar a acessibilidade desses componentes. Temos o Playwright também, que é possível fazer essa integração de acessibilidade em projetos que utilizam essa tecnologia. Robot Framework e muitas outras também, Selenium e tudo mais. Aqui eu trouxe três para exemplificar, mas hoje muitas stacks aí de automação de testes funcionais e não funcionais são aptas aí a receber essas ferramentas semi-automatizadas de acessibilidade, como por exemplo o Axie Core, de modo que a gente consegue deixar um semi-scanner, né, um scanner de acessibilidade semi-automatizado,
rodando ali na esteira, aguardando simplesmente que o desenvolvedor suba um código para ele já fazer essa verificação e já trazer o relatório para o desenvolvedor em tempo de desenvolvimento. Não precisa nem virar para testes ainda. E aí isso já ajuda, porque quando vem para teste, o que foi desenvolvido, já vem sem aqueles defeitos mais comuns, hierarquia de cabeçalhos, botões com problemas de acessibilidade e tudo mais. E é claro, né, ele não vai validar ali 100%, porque pelo nome, né, é semi-automatizado, mas vai validar ali um percentual interessante já para reduzir essas barreiras de acessibilidade e diminuir o tempo de testes também, para que o analista ele possa se concentrar em testes mais relevantes. E aí, quando a gente fala de automação e de esteira de desenvolvimento, a gente já fala de bloqueio em sistemas, né, de pipeline, sistema de esteira de integração contínua, já bloqueando essas builds em tempo real. Foi o que eu comentei para vocês. Quando o desenvolvedor ele subir uma funcionalidade lá para a esteira de desenvolvimento, antes mesmo de atingir ali um ambiente de testes piloto, de testes de homologação e etc., essas ferramentas elas já têm a capacidade de barrar a esteira, gerar um relatório e voltar para o desenvolvedor, explicando para ele, olha, a funcionalidade que você está subindo tem barreiras de acessibilidade que podem impactar aqui o usuário. Os problemas de acessibilidade são esses, e aí vai ter a lista dos problemas, com algumas sugestões de correções ou documentações, e aí antes mesmo desse código, entre aspas, né, contaminado, defeituoso, problemático, subir ali para um ambiente de testes, ele já volta para o desenvolvedor para ele já fazer a correção ali, já agilizando todo esse trabalho também na camada aí de desenvolvimento, pensando em código acessível. E aí, claro, a automação ela é ágil, né? Principalmente para testes regressivos, ou seja, quando você está nos testes manuais, toda alteração que é feita, você precisa voltar na página, você precisa fazer a verificação do checklist, você precisa rodar uma ferramenta semi-automatizada, e isso várias vezes até não até aquele defeito ser corrigido. Mas quando a gente fala de automação, a gente fala no seguinte: automação, quando a gente cria um script de teste, aquele script ele é criado uma única vez. Uma vez criado, integrado numa esteira de desenvolvimento, você não precisa mais mexer nele. Ele já vai estar lá exercendo esse papel de script de automação. Sempre que o desenvolvedor subir a funcionalidade, esse script vai ser acionado e vai rodar os testes na funcionalidade especificada. Isso é muito bom para testes regressivos, né? Antes o que é? Precisava sempre voltar à página, agora não. Agora a automação volta até a página. Antes, o QA, se ele precisasse voltar em 5 páginas para ver um defeito muito comum, como o de hierarquia, ele poderia gastar ali alguns bons minutos, né? Voltando em cada página, passando para o ambiente, cadastrando informações, etc. A automação não. A automação ela trabalha muito mais rápido que um ser humano. A automação faz ações em milissegundos. Ela preenche formulário em milissegundos. Um ser humano não tem essa capacidade. E aí, com os testes regressivos, a automação é imprescindível, né? Muito importante aí, justamente para acelerar os testes. E aí, claro, embora essas ferramentas integradas a automações, elas cobram pelo menos até 40% ali de problemas de acessibilidade identificados, já é uma economia de 40% do tempo que você teria em testes, né? Embora você gaste ali entre 50% a 60% do seu tempo ainda fazendo algum teste manual, notem, a depender dos problemas que você já encontre como problemas que já são automatizados, você vai ter menos probabilidade de precisar voltar manualmente para todas essas páginas, com automação que vai estar sempre rodando ali enquanto você pode fazer outras atividades também. Então, economia de tempo, economia de problemas que podem impactar o usuário, justamente porque eles não vão subir para homologação. E aí você precisa, claro, ter um ambiente de automação muito bem integrado ali aos ambientes de desenvolvimento também. E aí, claro, né? A gente não pode falar hoje de tecnologia sem falar sobre social. Ela é um marco, tá? Como eu já ouvi muitos assuntos por aí pela internet, não volta mais atrás. A gente não vai voltar um tempo pré-inteligência artificial. Ela vai evoluir, a gente vai se adaptar e ela vai se tornar presente. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial num processo de teste, são dois pontos muito interessantes. Primeiro, a inteligência artificial em si, né? Ela tem uma base de dados muito grande, com códigos, boas práticas, documentação de acessibilidade, além de que nós mesmos podemos construir bases muito sólidas ali
de conhecimento que trazem características específicas de acessibilidade, no contexto de acessibilidade e desenvolvimento do software, mas também a característica de visão computacional, que consegue converter ali uma imagem em informação para mecanismos inteligentes. E aí, quando a gente integra isso, por exemplo, em ferramentas de design, hoje a gente consegue gerar uma imagem ali, uma ferramenta de design, e com base em visão computacional, com base em documentação interna, documentação ali de de design language, né? A gente já consegue trazer isso para uma estrutura de código um pouco mais fiel, e aí com o apoio de ferramentas de design, como o exemplo do Figma, hoje a gente já consegue transformar isso em código. A gente já tem ali mecanismos que permitem transformar aquela imagem em código, muitas vezes respeitando fielmente ao que foi planejado, né? Então, aquela questão que era um problema antes de semântica, navegação, mal compreensão do desenvolvedor a respeito da estrutura do design e etc. Hoje já diminui um pouco mais, porque com a inteligência a gente já consegue melhorar muito desse aspecto. E aí, como eu mencionei para vocês, a inteligência artificial, os modelos LLMs, são muito ótimos para padrão. E assim, código é padrão, codificação acessível é padrão, documentação de projetos são padrões, tudo hoje na arquitetura e engenharia de software são padrões, né? A própria engenharia são padrões que são seguidos, que são criados e tudo mais. E como a IA ela é muito boa em seguir padrões, hoje ela pode, por exemplo, atuar como mentor de um desenvolvedor, ou um assistente ali de programação, justamente ali para ajudar nessa expansão de código HTML, para tornar ali os padrões um pouco mais acessíveis, né? Porque assim, a gente tem várias documentações hoje de acessibilidade. Então, você tem especificado como que um botão deve se comportar, quais são os eventos que ele recebe, como que ele se comporta com o teclado, com o mouse, etc. Tem atributos específicos para componentes em web, Android, iOS, e é impossível que o desenvolvedor ele consiga manter todas essas informações ali em mente. Mesmo que ele tenha documentações amplas sobre isso, ainda são muitas documentações para consultar durante todo um processo de desenvolvimento que já tem uma carga cognitiva muito grande, né? Tem a pressão, tem a regra de negócio que tem que ser seguida, tem o design, tem a cobrança ali por parte do que é funcional e etc. E juntando com acessibilidade, é um combo de coisas muito diferentes que precisam ser aplicadas a uma mesma solução, que é uma carga cognitiva muito grande para o desenvolvedor. E aí, quando a gente fala aí de assistentes de IA, eles ajudam muito nessas padronizações, porque como eles têm grandes padrões da web já embutido ali dentro da sua base de conhecimento, sua base de dados, isso ainda pode ser melhorado, ele consegue hoje trazer especificações de componentes muito assertivas. Então, ao invés de passar ali 30, 40, 50 minutos olhando numa base de documentação técnica sobre como criar um elemento de modal, por exemplo, hoje com um assistente de IA você já consegue criar uma modal e muitas vezes já quase 100% acessível, justamente ali pela estrutura de código. E aí, quando a gente reúne ali tanto a especificação, utilizando visão computacional, utilizando recursos de ferramentas ali de geração de design, com essa abordagem de geração de código por meio de inteligência artificial, a gente elimina essa barreira que tinha antes entre o que foi desenhado e o que pode ser codificado. Porque hoje as ferramentas, elas conseguem, pelo menos, diminuir muito essas lacunas daquilo que deveria ser um botão, e deveria ser escrito como um botão, aquilo que é uma imagem, deveria ser escrito como uma imagem, e assim por diante, dentro do código. Então, aquilo que muitas vezes era verbal, você enviava informações ali pelo Teams, pelo Slack, você precisava abrir uma reunião de 30 minutos para explicar uma especificação para o desenvolvedor. Hoje não. Hoje ele tem uma ferramenta assertiva que pode ser alimentada com documentação técnica para se tornar cada vez mais inteligente e diminuir essa lacuna também de comunicação. Hoje, ao invés de estar preocupado como especificar um botão ali em código, ele vai estar preocupado de fato com outras características de abordagens de acessibilidade, como o formato de navegação e entre outras nuances que muitas vezes eram esquecidas justamente porque a preocupação era como eu faço o teclado funcionar nesse link que não tá funcionando. Então a preocupação sai de características de código, de atributos específicos, de tecnologias e plataformas para de fato se preocupar ali sobre experiência e acessibilidade. E aí, claro, né? Com a inteligência artificial, juntando aí com a automação, juntando com todos esses recursos que eu mencionei, de scanners semi-automatizados,
a gente cria uma stack tecnológica muito bacana. Você tem ferramentas de mercado que validam critérios rigorosos de acessibilidade, você consegue colocar isso em processos automatizados e você ainda consegue ter ferramentas baseadas em inteligência artificial que ajudam o desenvolvedor na concepção e na escrita ali de defeitos, né? Muitas vezes na verificação também, principalmente pensando em análise estática, que é quando o desenvolvedor vai olhar para a questão de código mesmo, e aí com base nisso você aprimora muito mais aí a esteira de desenvolvimento, você diminui muito mais ainda os problemas de acessibilidade, e aí, claro, quando a gente tem toda essa stack, diminuição dos problemas de acessibilidade, diminuição da carga de testes manuais, você libera o QA, você libera o analista de teste de acessibilidade para que ele saia dessas tarefas repetitivas, quase como se fosse um operário de fábrica tradicional, onde ele fica martelando o dia todo o mesmo parafuso com o mesmo martelo, né? Era muito essa sensação que se tinha mesmo, porque eram sempre os mesmos defeitos, eram sempre as mesmas discussões, eram os mesmos problemas. E aí, mesmo com workshop, apresentação, documentação, a gente sabe que na área de tecnologia a mudança é constante. Frameworks mudam, plataformas mudam, linguagens de programação são alteradas, pessoas mudam. A pessoa que estava num projeto ali com 5 anos de experiência, talvez na próxima semana não vai estar mais. Talvez na próxima semana venha uma outra pessoa que não tem experiência no projeto nem nas concepções ali do que era necessário para garantir a acessibilidade. E aí, com esses problemas minimamente resolvidos ali, com base em documentação, recursos de automação e ferramentas semi-automatizadas, você, de fato, agora pode liberar o analista de atividades muito exaustivas ali, pensando em repetições, né? Atividades quase que robóticas, para, de fato, ele trabalhar mais como um consultor e trazer, de fato, acessibilidade para todo o esquema organizacional, né? Fazer acessibilidade virar cultura. Porque, de fato, e eu falo como experiência minha, mesmo como analista de testes, quando você está inserido em todas as esferas de desenvolvimento ali do software, desde do apoio ali na regra de negócio, design, desenvolvimento, teste, você participa de reuniões semanais, reuniões diárias, você desenvolve automação, e aí você tem que se atualizar ali no mercado, tem que seguir as boas práticas, entender de documentação, etc. Fica muito difícil com todas essas tarefas, e dependendo do ambiente ainda se for mais manual, torna-se uma carga muito maior ainda para você conseguir trazer acessibilidade de forma arquitetural para dentro das organizações, né? E aí, claro, você precisa ali de uma boa gestão, você precisa de bons profissionais e tudo mais, mas ainda é um trabalho que ficava muito pesado para ser executado, porque de fato é muita tarefa para poucas horas de trabalho, né? 8 horas ali por dia para fazer muitas tarefinhas. E assim, tem projetos, não são em todos os lugares, mas, por exemplo, o analista ele vai lidar ali com, sei lá, 10, 15 projetos ao mesmo tempo. E projetos aqui eu falo de times inteiros, tá? Na metodologia ágil pode ser chamada de squads, pode ser chamado de equipes, etc. Mas muitas vezes os analistas estão inseridos aí em times cross, que eles estão verificando, sei lá, 10, 15, 20 jornadas em 10, 15, 20 times diferentes, com cada time ele tendo seus UXs, seus desenvolvedores, seus analistas de testes funcionais, e isso aumentando muito mais a complexidade dos testes, né? E aí, com toda essa stack, a gente apoia muito mais esse trabalho de verificação de acessibilidade, deixando o analista um pouco mais livre para, de fato, ser aquele consultor que a gente sempre idealiza, né? O consultor que, de fato, consegue trazer acessibilidade para todas as camadas da organização. E aí o analista deixa de ser aquele robô executor que está sempre executando as mesmas ferramentas, executando os mesmos testes, dentro de uma esteira muito rígida, né? Para de fato ser um estrategista. E aí a tecnologia, nesse sentido, ela vai liberar o analista desses testes repetitivos e robóticos para que as energias possam ser focadas de fato naquilo que o ser humano de fato ele necessita, né? Que é a empatia e a conexão. Porque assim, independente de como a tecnologia evolua, de como a automação evolua, os modelos de inteligência artificial evolua, somos todos seres humanos, né? Somos seres humanos construindo ferramentas e soluções para outros seres humanos. Então, características aí humanas como empatia, conexão,
esse senso que a gente tem de trabalhar em prol da evolução da sociedade, em prol de melhorar a vida do próximo, em prol de trazer, enfim, uma tecnologia que possa melhorar a nossa sociedade como geral, advém da nossa psicologia, advém da nossa sociedade, enfim, do que a gente considera como ética, moral, como a gente considera aí de construção social, e tudo isso aí, é, as tecnologias, como tecnologia, elas não trazem, né? Quem traz somos nós seres humanos. E aí nós, como analista de testes, hoje como estrategistas, como pessoas ali que têm um tempo que possa ser dedicado de fato em tarefas e em ações que possam promover a inclusão, a acessibilidade e a diversidade, a gente consegue trazer de fato essa visão mais empática ali ao próximo, né? E aí de fato se liberar um pouco aí dessas amarras de esteiras de desenvolvimento com testes exaustivos aí como era muito tempo atrás. E aí, é claro, né? Aqui eu trouxe uma citação do Bancoteca que, de fato, quando a gente evolui dessas esferas de testes manuais para semi-automatizados, para automatizados, e agora com a inclusão de inteligência artificial, a curva de maturidade vai evoluir, porque agora a gente tem ferramentas que apoiam o nosso desenvolvimento, que apoiam nossos testes, que apoiam toda essa estrutura tecnológica que antes era muito ali nas mãos das pessoas, né? Hoje a gente tem uma porta de qualidade, né? Hoje a gente tem mecanismos que travam problemas mais simples para que a gente possa focar de fato em problemas que são maiores e de alto impacto. E aí, claro, né, tudo isso aí para que a gente possa garantir a cidadania aí das pessoas, que elas possam ter amplo acesso aí às plataformas e ferramentas, como é o nosso grande desejo aqui, como pessoas que se preocupam de fato com a acessibilidade. Bom, pessoal, para minha apresentação era isso. Grato aí a todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E aí podem seguir aí para o próximo. Boa, Gus. Muito obrigado pela apresentação. Agora, abrindo para perguntas, a gente tem uma no chat aqui, Gus. Eu vou ler para você. São duas Uhum. perguntas aqui da Karina Machado. A primeira aqui hoje na NTT Data, segue todo esse processo manual mais automatizado? Hoje temos processos que já incluem automação. Hoje a gente tem duplas aqui que trabalham com automação de acessibilidade. Já temos também metodologias aqui de aplicação de inteligência artificial para melhorar também a parte de desenvolvimento, né, com os desenvolvedores. Temos plugins de acessibilidade e tudo mais. Então hoje a gente já está sim mesclando essas metodologias de testes, né, justamente para trazer esse ambiente sim automatizado. Boa. Eu vou seguir aqui outra pergunta da Karina. Antes de passar para o handoff de design, cria um projeto no Figma Make para fazer o teste de acessibilidade? Essa é a última pergunta aqui da Karina. Perfeito. Então, essa é uma abordagem que está surgindo agora, né, de fato, com a inteligência artificial gerando código dentro do Figma. Agora está sendo possível a navegação ali por pessoas dentro dos handoffs, né? Antes o Figma era um pouco mais estático, ou pelo menos não se trabalhava muito com essa geração de código e navegação ali e tudo mais. Mas hoje está em processo de experimentação, está bem no início mesmo, né? Algumas pessoas estão olhando ali com mais carinho para isso, para entender como que a gente pode incorporar em processo de teste, mas eu diria que está em processos iniciais ainda, está em fase de maturação. Boa, Gus. Aí aqui o seu xará, o Gustavo Torniero, ele pergunta aqui: quais os tipos de testes manuais reinam hoje, na sua opinião? Porque elementos interativos e a experiência do usuário só podem ser avaliados com uma navegação real, mesmo com a automação da IA. Há especialistas que dizem que ainda hoje a maior parte do problema são detectados com teste manual. Isso, eu concordo. A ideia justamente dessa stack de automação, ferramentas semi-automatizadas e inteligência artificial é justamente para pegar aqueles problemas mais básicos, né? Aqueles problemas intermediários, como a gente já sabe aqui da área, né? Por exemplo, um atributo de um elemento que não foi especificado no código gera um problema de acessibilidade. Esse atributo possivelmente já foi mapeado pela W3C, já tem uma documentação técnica que mostra como corrigir e tudo mais.
Então, essa stack, ela vem para reduzir esses problemas mais comuns, aqueles problemas de hierarquia de cabeçalho, aqueles problemas de um botão que não possui rótulo, aqueles problemas de texto que quando você navega, por exemplo, ele acaba sendo tabulável pelo usuário, e cria uma experiência ruim. Então, todos esses problemas mais repetitivos, né, que acontecem com mais frequência, digamos assim, de fato, eles são eliminados. Mas, claro, a experiência do teste manual, como um teste exploratório, ainda é imprescindível justamente pelo que ele comentou também, que chama que pergunta barra resposta, né? Tem certas características ali de problemas que surgem que a gente detecta em testes manuais, porque, primeiro, a navegação é dinâmica, né? Então, tem muitas plataformas hoje que exibem e ocultam informações a depender da navegação do usuário, exibem e ocultam dados a depender da navegação. Tem características visuais também, como pop-ups, como tooltips, entre outros componentes, que vão depender da experiência também do usuário, a interação com o teclado, com outros dispositivos, etc. Então, sim, ainda hoje a gente vai fazer a navegação manual, porque é 100% necessário, né? Mas diferente de como era antes, antes era 100% manual. Hoje não precisa ser mais 100% manual. Hoje a gente diminui a taxa de testes manuais, mas não abandona os testes manuais, porque justamente a gente tem experiências que automações e a inteligência artificial ainda não conseguem pegar, justamente porque elas não têm muitas vezes esse contexto aí da dinamicidade que essas plataformas têm ali durante a experimentação do usuário, né, na interação ali com as plataformas. Boa, Gus. Então, muito obrigado aí pela apresentação, pelas respostas também, Gus. É, agora a gente já tem um tempinho um pouquinho curto, mas a gente vai seguir aqui para a próxima apresentação do dia, tá? Então, falar um pouquinho aqui, né? O trabalho remoto, né? Ela oferece, né, uma grande flexibilidade ali para muitos profissionais, né? Seja para quem mora em estado diferente da empresa onde trabalha, ou até mesmo em outro país, né? Além de benefícios como a eliminação das barreiras físicas de locomoção e ampliação do acesso ao mercado de trabalho, né? Então, esse modelo também apresenta alguns desafios, como a redução das oportunidades de socialização, network e interação presencial com colegas de equipe. E com isso, eu quero chamar aqui o Wagner, né, o Wagner Marques, para nos apresentar o case Orienta Câmera. Wagner, ele é analista de qualidade e especialista em acessibilidade digital aqui na NTT Data, com atuação em um grande cliente aqui de banking. Ele também é integrante do projeto NEA, né, que é o Núcleo de Estudos de Acessibilidade, onde ele compartilha conhecimento sobre a WCAG e boas práticas de acessibilidade. Então, é com você, Wagner. Boa tarde, gente. Todos me ouvem aí? Tá bem? Meu áudio? Sim, tudo certinho, Wagner. Ok. Compartilhei minha tela aí, já também tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim. Então tá ótimo. Então vamos seguir aqui para esse evento. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Wagner, né? Eu vou fazer minha autodescrição primeiro. Sou um homem de pele parda, tenho 1,70 m, cabelos e olhos castanhos, tenho uma barba curta, tenho bastante fios brancos já, e hoje eu estou usando uma camiseta preta com uma blusa marrom. Eu sou formado em ciência da computação, atuei por 22 anos na área de suporte de TI e estou há 4 anos aqui na área de consultoria com a NTT Data. Então hoje a gente vai falar de um case de acessibilidade, uma vivência na prática que a gente teve aqui, né? Vamos bater um papo sobre isso, mas eu ouso dizer que hoje a gente não vai falar de um software. A gente vai falar sobre como a gente pensa ou deixa de pensar acessibilidade. Prefiro pensar dessa maneira aqui e vocês vão entender o porquê no decorrer dessa apresentação aqui, desse bate-papo nosso. Opa, errei. Eh, Tá ok aí para vocês? Ok. Bom, vamos começar aqui olhando alguns números para a gente entender o nosso case. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem aí
não estamos falando de um grupo pequeno. No Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas, né, com deficiência, com algum tipo de deficiência. Dessas 45 milhões, são quase 8 milhões com dificuldade de enxergar. Aqui na NTT Data, a gente conta com 35 profissionais com deficiência visual, que fazem toda a diferença aqui na nossa consultoria de acessibilidade. E temos também um número que chama muita atenção: 35 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. E mais na frente eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, para mostrar um pouquinho dessa barreira que a gente descobriu e solucionou na prática, quem já passou por algum tipo de insegurança? Acho que todo mundo já passou por alguma coisa que assusta, é, gera desconforto, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Uber. Em algum momento a gente já pegou um Uber, em determinada situação a gente percebe que ele trocou a rota, mudou o caminho, e quando a gente não conhece o caminho, a gente fica inseguro. E aí gera aquela sensação de não saber se está tudo certo. Isso acontece, né? Então, por algum momento ali, a gente se sente dependente, porque a gente depende de alguém e não tem controle da situação. A gente se sente inseguro, porque você não conhece o trajeto e, de certa maneira, você não. Aquela situação te deixa desconfortável e você se sente exposto, porque você se encontra numa situação sem alternativa. Então, foi um pouco disso que a gente passou aqui nesse case, né? Quando a gente, quando a gente perde o controle, a gente perde a confiança. E sem confiança, a gente deixa de participar. É o que acontece com quem depende de leitor de tela e, por exemplo, não consegue, tem dificuldade para realizar um reconhecimento facial, para abrir conta num banco, para logar no portal do gov.br, para realizar compra no aplicativo da moda, que todo mundo consegue comprar, mas quem depende do leitor de tela não consegue porque ele não é acessível. Então, no dia a dia corporativo, a gente também se depara com algumas situações que complicam a vida de quem depende do leitor de tela. E, nesse contexto, o nosso case começou com um pedido de um cliente que ele queria que em todas as reuniões todo mundo abrisse as câmeras. Então, o intuito disso era aproximar, era um intuito bom, era aproximar, aumentar a conexão, e a nossa liderança da NTT, para incentivar isso e tornar uma prática habitual, começou a pedir isso, que a gente abrisse as câmeras nas nossas reuniões internas, né? E o problema desse pedido foi, esse pedido ele revelou uma situação que a gente não tinha percebido, que os nossos consultores com deficiência visual, eles não se sentiam seguros para realizar essa ação, né? Teve um dia depois de uma dessas reuniões nossas interna que eu percebi ali a troca de mensagens entre eles e aí um perguntava assim, poxa, como é que você faz para saber se você está aparecendo direito na câmera? E eu já tinha percebido que em algumas situações quem tentava abrir a câmera às vezes ficava com o rosto cortado, ou cortava a testa, ou às vezes não estava bem enquadrado. E aí eles estavam ali trocando essas informações ali, pedindo ajuda, assim, poxa, como é que vocês fazem? Quem abre a câmera aí faz como? E aí eu lembro que tinha gente que falava assim, dava orientação de como ele tentava fazer, e, e aí eu fui percebendo esse desconforto e decidi ajudar. A princípio, eu achei que eu ia encontrar alguma coisa pronta.
E aí eu comecei a pesquisar na internet, fui atrás de alguma ferramenta, algum programa, e eu não encontrei nada. E eu não sou uma pessoa que tem domínio de linguagem de programação. Eu, na época, eu lembro que eu estava estudando bastante sobre automação e também testando todo tipo de IA que aparecia ali, porque todo dia aparece, pipoca uma IA nova. Então, eu estava testando e fazendo ali algumas brincadeiras e vendo como funcionava e tudo mais. E aí eu decidi ver, poxa, vamos ver o que que a IA consegue fazer. E quando eu coloquei o problema, é engraçado que quando eu coloquei, expus o meu problema que a gente estava passando ali para a IA, o máximo que ela me gerava era um checklist de como você se posicionar em frente à câmera para entrar numa reunião. E o checklist não era uma coisa que resolvia para a gente. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que a gente precisa entender o que a gente precisa para usar o IA, a gente precisa saber o resultado que a gente quer obter. Então, eu precisei refinar os meus requisitos. Então, eu precisava criar uma solução acessível, precisava capturar imagem da câmera do notebook, detectar o rosto e fazer um cálculo para centralizar ele na tela e dar feedback de posicionamento para fazer o enquadramento. E depois eu coloquei um plus também, que aí acrescentar múltiplos idiomas. Mas, diante disso, a IA me sugeriu que o melhor caminho para eu fazer isso, já que eu não sabia programar, era utilizar o Python. E aí eu usei o VS Code com o Copilot e comecei a trabalhar nessa ferramenta e o resultado foi interessante. Mas antes disso, também teve uma outra coisa muito boa, muito importante, aliás, e ao mesmo tempo que eu estava construindo essa ferramenta, a gente também precisava quebrar essa insegurança dos nossos deficientes visuais. Porque a câmera aberta não fazia parte do cotidiano deles. Então, existiam muitas dúvidas a respeito disso. Então, a NTT ela fez algumas rodas de conversa para tirar dúvidas, encontros para falar a respeito de apresentação, câmera aberta, como reagir, como funciona. E foi muito importante. Eu lembro que houveram dúvidas a respeito de, por exemplo, tem problema se eu me mexer, tomar água? Eu posso, por exemplo, fazer uma tarefa paralela enquanto eu estiver numa reunião em que eu já está numa fase que eu não preciso interagir tanto. E, e isso foi muito importante. E a gente ainda acabou aprendendo com eles muita coisa, que é, em reuniões, quando você vai compartilhar som, e geralmente a gente entrou aqui hoje e a gente estava com um sonzinho ambiente ali, todo mundo entra, tem um som tocando, maravilha, gostoso, mas esse som ele precisa estar entre 20 e 30% de volume, porque para quem entra e usa tecnologia assistiva, se o som estiver alto, ele vai incomodar e vai atrapalhar para que eles consigam ouvir o NVDA. Então, são coisas que a gente, até então, muita gente não conhecia, não era todo mundo que tinha esse tipo de conhecimento. Então, foi uma troca muito rica. É, sobre vídeos, quando você está numa reunião e você compartilha vídeo, se eu vou compartilhar, eu preciso é, é, pensar em preparar uma descrição ou compartilhar, pelo menos explicar na hora de tocar aquele vídeo explicar do que se trata, o que está acontecendo, ou antes ou durante a apresentação daquele vídeo. Sobre as reações, quando a gente está ali na reunião e a gente coloca os emojizinhos, coração, aplauso, riso, o NVDA ele não lê essas informações para quem usa tecnologia assistiva. E aí foi uma coisa, até tem uma história interessante de alguém que compartilhou com a gente, que falou assim,
eu me preparei para uma reunião, uma pessoa não visual. Eu me preparei para uma reunião, fui fazer a apresentação, e aí eu estava até nervosa, tentei quebrar o gelo, fazer uma piada, e aquele silêncio. Eu terminei aquela apresentação e falei com meu par assim: Poxa, todo mundo odiou minha apresentação, fui muito mal, foi horrível. E ele falou assim: Não, todo mundo colocou o coraçãozinho, todo mundo deu risada quando você fez a piada, quando você quebrou o gelo. E ela falou assim: Mas eu não sabia disso, não tá. Para mim, o NVDA não mostrou nada disso. Então, a gente precisa interagir. Quando a gente está com pessoas que usam tecnologia assistiva na reunião, a gente precisa interagir de outra maneira. Utilizar o chat, abrir a câmera abrir a câmera não, abrir o microfone e falar mesmo, conversar, fazer aquela troca. Isso é importante, tá? O silêncio, ele amedronta, assim. A gente sabe muito bem, quem está apresentando sabe que aquele silêncio, ele deixa você fala assim, o que está acontecendo? É como eu falei ali do Uber, quando você troca a rota e você não sabe, que você perde o controle, você fala assim, e aí? Então, a reação, ela é muito importante, essa troca é muito importante, tá? Então, seguindo aqui, o nosso resultado foi que alguns visuais me ajudaram com os testes, contribuíram com sugestões para os feedbacks dessa ferramenta, passaram a usar essa ferramenta e abrir a câmera com independência. Eu aprendi a usar a IA para acelerar o aprendizado e aprendi um pouquinho de Python também, que foi muito bom. E conseguimos uma solução em tempo recorde, porque eu fiz uma primeira versão só com terminal que ficou pronto em 2 dias, que foi quando a gente começou a fazer os testes sobre feedback, que aí eles me ajudaram a melhorar as mensagens que a ferramenta dava. E depois eu levei mais uma semana para transformar isso em uma ferramenta gráfica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ai, eu acho que eu não compartilhei com o som. Só um minutinho. Será que vai? Vê para mim se vai aparecer o áudio aí. Tá tocando, Wagner. Ah, legal. Então, para quem não conhece tecnologia assistiva, esse som, essa voz que está falando aqui é do NVDA, tá? E aí eu vou passar aqui uma demonstração onde eu forço que ele me dê todas as instruções que a ferramenta dá. É isso. Aí eles utilizam essa ferramenta antes de entrar na reunião, e aí você vê que eu deixo o rosto centralizado ali, que daí eles vão poder se movimentar, e mesmo que eles vão um pouco para frente ou um pouco mais para trás, o rosto deles não vai ser cortado, e aí eles podem entrar na reunião com tranquilidade e autonomia.
E eu trouxe aqui alguns depoimentos. Vou ler alguns. Acho que não sei se se dá tempo de ler todos, mas Ezequiel Oliveira, ele escreveu assim: Posso dizer que as coisas se resumem em antes e depois do Orienta Câmera. Este programa reforçou minha inclusão digital. Hoje não preciso me preocupar com meu posicionamento frente à câmera. Graças a este programa poderoso, que tenho certeza contribui e muito para o aumento de autoestima de quem precisa dele. Tenho usado inclusive no meu laptop pessoal, tamanha confiança que deposito no produto. A Samela Cristina, ela escreveu assim: o Orienta Câmera me dá um norte de como posso me posicionar melhor. É uma ferramenta muito útil para nós deficientes visuais. Facilita no nosso dia a dia, nos trazendo mais confiança de que estamos aparecendo nas reuniões para as outras pessoas. A Gabriela Couto, ela escreveu: O Orienta Câmera me deu autonomia para abrir a câmera em reuniões, confirmando o enquadramento antes, evitando ficar com a tampa protetora cobrindo a imagem, por exemplo. Isso garante mais independência e segurança para quem tem deficiência visual. O Daniel Ribeiro escreveu assim: O aplicativo Orienta Câmera é uma ferramenta que faz muita diferença no meu dia a dia com autonomia e a qualquer momento consigo verificar se estou com o enquadramento correto de câmera antes de entrar em uma reunião. Antes dele, eu precisava contar com a ajuda de um colega sem deficiência visual para esta conferência, algo que nem sempre era possível. Essa ideia foi uma grande sacada. Parabéns por trazer esse recurso maravilhoso que realmente só beneficia a acessibilidade e a independência. Tenho mais. Vamos lá. Horário, vamos lá. Fernanda. Opa. Fernanda dos Santos. O uso dessa ferramenta é uma etapa que passou a ser estruturada e confiável dentro da minha rotina. Não preciso mais lidar com incertezas nesse processo, nem requerer a outras pessoas para validar o enquadramento, o que melhora a experiência de precisar utilizar a câmera como um todo. Consigo direcionar minha atenção para o que importa na reunião, com a tranquilidade de que estou com a tranquilidade de que a questão do posicionamento já está resolvida de forma consistente e por isso só tenho a agradecer. Ana Carolina Estrada escreveu assim: Com o uso do Orienta Câmera, adquiri autonomia ao me preparar para cerimônias, pois não dependo de ajuda visual para verificar se meu posicionamento diante da câmera está adequado. Antes precisava fazer chamadas ou enviar prints para receber feedback visual, o que muitas vezes me deixava desconfortável e dependente. E hoje consigo me posicionar com segurança e independência, o que tornou toda a experiência muito mais agradável e ágil. Mais dois, a Érica Cristina. Orienta Câmera é para minha pessoa um aplicativo funcional e útil, que deu autonomia às pessoas com deficiência visual ao participar de uma reunião de câmera aberta. Com ele, consigo saber se estou posicionada corretamente ou não na câmera, pois o mesmo vai me passando feedback em relação ao meu posicionamento, e assim tenho a segurança de que estou corretamente alinhada diante da câmera. E o Renan, por último aqui, escreveu assim: o Orienta Câmera veio para resolver um dos maiores problemas em relação à abertura de câmera por pessoas com deficiência visual, já que não existia uma forma acessível de fazer o enquadramento correto do rosto antes dessa ferramenta. A, Agora, graças à empatia do Wagner, não existe mais essa barreira de acessibilidade, numa ação que pode parecer tão corriqueira para a maioria. Então, é um pouco disso, a nossa ferramenta, o nosso case. E antes de terminar, voltei? Voltou assim, Wagner? Ah, ok. Então, antes de terminar,
eu queria ainda fazer uma reflexão com vocês a respeito daquele número que a gente viu lá no início, onde eu falei de 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É um número que chama atenção. E quando estava preparando esse material aqui, eu falei, preciso falar um pouquinho disso, aproveitar essa agenda. Então, quero fazer uma reflexão com vocês o seguinte: é um público que a gente está deixando para trás nas nossas construções de produto digital. Quando a gente ouve a palavra acessibilidade, normalmente a gente pensa que é sobre o outro, alguém distante da nossa realidade. E é, talvez isso não seja, talvez por isso que seja tão difícil mudar essa chave, porque a gente pensa sempre que é do outro, né? É, a gente precisa mudar esse panorama da acessibilidade digital. Então, eu queria propor uma forma diferente de pensar, principalmente para quem está inserido no desenvolvimento de produto digital, se a acessibilidade fosse sobre você, se fosse para o seu futuro. Talvez seja esse a chavinha que a gente tem que virar e pensar. A gente tem que criar produto acessível para a gente, tá? Porque a verdade é simples. Em algum momento a gente vai precisar de acessibilidade, porque a gente está caminhando para esse público 60 a mais. Em algum momento a gente está caminhando para o envelhecimento, a gente está caminhando para esse grupo 60 a mais, e nesse caminho a visão muda, a audição muda, a atenção e a memória mudam, a forma de interagir com tecnologia vai ser diferente. Então, a gente precisa encontrar equilíbrio na criação dos nossos produtos. E eu vou citar um exemplo que sempre me incomoda, e quando eu estava produzindo esse material, eu falei assim, eu vou citar esse exemplo para eles. A respeito de jogo. Eu acho que todo mundo gosta de jogar um videogame, todo mundo aí é, usa isso aí no lazer, de alguma maneira. E aí, eu lembrei desse jogo. Essa aqui é uma tela, um menu do jogo, o Win Eleven, é, outros chamam de PES, ele é Pro Evolution Soccer, né? Ele é dos anos 2000. E aí eu lembro que nessa época esse jogo, ele era todo com o idioma em japonês, o menu todo em japonês, só que ele era tão intuitivo que toda a galera da minha geração, da minha idade naquela época, jogava esse jogo e entrava no menu, alterava a formação do jogo, alterava jogador, e o jogo era intuitivo e a gente conseguia se virar. E a gente conseguia jogar mesmo ele estando em japonês, que é um idioma que, assim, eu não sei nada. Eu olho para aquilo ali e são desenhos ali, né? E a gente jogava esse jogo. E hoje a gente tem construções, né? Aqui nessa outra tela eu tenho já o mesmo tipo de jogo de futebol. Esse aqui é o FC 26, é o mais atual, né? Com um menu todo bonito, todo moderno, de verdade, assim, é bem legal, mas assim, ele já não é mais intuitivo quanto era antigamente. Para mim, ele já não é mais intuitivo. Ele é muito bonito, ele é muito moderno, mas ele não é mais intuitivo. Toda vez que eu preciso alterar as configurações, eu preciso olhar ali, procurar saber qual é o atalho que eu tenho que apertar para poder chegar onde eu quero. E aí eu levo mais tempo, já não é mais igual antes. Então, eu me pergunto, estamos pensando em todo mundo, nos nossos produtos digitais? Porque eu penso assim, por que que tem tanto produto que é muito fácil e todo mundo usa, e tanto produto essencial que muita gente não consegue usar? Exemplo, o WhatsApp.
WhatsApp todo mundo, assim, uma criança usa, adolescente usa. Aí a minha mãe consegue usar, a minha tia consegue usar, as minhas tias que não tiveram, assim, não puderam estudar, não tem muita leitura, mas elas usam, manda figurinha, manda desenho, manda foto, tira foto e manda ali no aplicativo. Ou seja, ele é intuitivo e é para, assim, pensado para todas as gerações. Aí, por que que um aplicativo de plano de saúde, por exemplo, todo mundo 60 mais, todo mundo não, mas uma parcela muito grande do público 60 mais não consegue usar? Minha mãe não consegue usar. Minha mãe não consegue marcar uma consulta pelo aplicativo. Minhas tias não conseguem usar, abrir consulta pelo aplicativo. E eu aposto que todo mundo que está assistindo aqui conhece alguém que não consegue marcar uma consulta pelo aplicativo, mas que consegue mandar foto pelo WhatsApp, mandar figurinha, mandar um áudio, se comunica, né? Então, o que que a gente está fazendo? Por que que a gente não vira essa chavinha para produzir os nossos produtos digitais pensando em todo mundo? Por que que não é fácil e não é intuitivo? É essa reflexão que eu quero deixar para vocês. E ainda para terminar, ainda sobre plano de saúde, né? Se você precisa marcar uma consulta, você não consegue marcar usando o aplicativo. Aí você teria que ligar no saque, que deveria ser um lugar de fácil acesso para você ser atendido. E aí onde é que a gente cai? Num labirinto de uma URA que mais dificulta você de falar com uma pessoa que vai te atender do que facilita. Então, é essa provocação que eu queria fazer, é, essa reflexão que eu queria deixar e ainda pensando, como eu disse lá no início, isso não é sobre um software, é como a gente pensa ou deixa de pensar acessibilidade. Quem quiser aí bater um papo depois sobre o Orienta Câmera ou sobre essas provocações que eu deixei aqui, me chama que eu vou adorar bater um papo. Valeu, gente. Boa. Obrigado pela apresentação, Wagner. Agora vamos abrir para perguntas. Eu não sei se tinha alguma pergunta no chat. Acho que não temos. Só foram alguns relatos. Então é isso. Vamos ver, acho que não tem. Então, agradeço, Wagner, pela apresentação. Que apresentações incríveis, né, que os nossos amigos aqui compartilharam. Então, hoje conseguimos ver, né, como a inteligência artificial pode apoiar ali, né, na inclusão digital. E vamos fechando por aqui, né? Já está quase dando 18 horas, mas lembrando que o evento não acaba por aqui. Amanhã a gente temos o último dia, o nosso último dia aqui. Então, amanhã a gente vai ter ali uma roda de conversa, né? Então, vai ser IA, a bala de prata em acessibilidade, né? Então, a nossa querida aqui, Victoria, vai facilitar a conversa ali junto com convidados, né? Convidados maravilhosos, que vai ser ali a Sandiara Pérez, do Itaú, a Júlia Alberto, da Vivo, e a Jennifer Deus, da Ceweb. Então vai ser um dia ali incrível, com muita conversa, muita troca ali, né? Que a gente vai ter amanhã. Então, não esqueça, a partir ali das 16h30, no horário de Brasília, né? Lembrando aqui sempre nesse horário. Beleza? Então, acho que fechamos aí o dia aí com duas apresentações incríveis aí do Gustavo e do Wagner. E eu queria agradecer aqui vocês por terem nos acompanhado até agora, assistido aí. E até amanhã. Um grande abraço e um bom descanso aí para todos vocês. Até amanhã, pessoal. Até Até amanhã e amanhã, parabéns às pessoal. intérpretes. Isso aí. Obrigado, pessoal.